Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidado Miguel Carvalho, jornalista, grande repórter na revista Visão, passou pelo Diário de Notícias e pelo Independente, sempre nas redações do Porto, onde nasceu. Ganhou diversos prémios, tendo recebido em 2009 o importante galardão do jornalismo em Portugal, o mais importante até, o grande Prémio Gazeta do Clube de Jornalistas, com o trabalho Os Segredos do Barro Branco. É um orgulhoso portuense e um portista orgulhoso. É também autor do livro Quando Portugal Ardeu, Histórias e Segredos da Violência Política no pós-25 de Abril, editado pela Oficina do Livro em 2017, este ano. Bem-vindo. Obrigado. Miguel, começas a introdução deste livro com uma frase muito curta, mas muito forte, que diz: este livro é jornalismo, não é história. O que é que tu queres dizer com isto? Pedro, o que eu quero dizer é exatamente o seguinte, eu não me quero pôr num patamar, ou seja, não me quero pôr numas tamancas que não são minhas, basicamente. Eu acho que o jornalismo tem um papel, e hoje se calhar muito mais, na preservação de uma memória que está completamente esquecida, não é? Nomeadamente sobre este período que vamos falar, mas há outras situações também, e acho que o meu contributo, se posso dar algum, é no sentido de deixar testemunhos, episódios, histórias que permitam, e esse, se tu quiseres, é o meu grande objetivo, que permitam aos historiadores, a quem tem, se calhar, outros meios para levar isto mais longe, com outra profundidade e com outra moldura, digamos assim, considerarem que este tipo de histórias, este tipo de testemunhos, este tipo de memórias, possam ajudar a que se faça outra memória sobre aqueles tempos e não aquela que eu considero, em relação a várias coisas, mas em relação a este período, que eu considero a narrativa oficial sobre aquele período. Tu escreves também nessa introdução: quanto mais o presente instrumentalizar o passado, unificando-o e manipulando, mais deve o jornalismo combater o esquecimento, a amnésia e a mentira, sem que para tal tenha que impor uma verdade, com V maiúsculo. A memória é plural, não há um passado, há passados. Exatamente, e esses passados são constantemente atirados para a valeta, ou seja, nós temos, eu acho, é a minha opinião, nós temos uma narrativa oficial sobre o que se passou no pós-25 de Abril e também sobre aquilo que significou o 25 de Novembro de 1975. É uma narrativa oficial, eu já tinha a ideia que ela era uma narrativa com pés de barro, quando cheguei ao fim desta investigação, ainda mais confirmei isso. Além da própria narrativa ter pés de barro, nós temos os heróis e os vilões deste período completamente trocados, não é? E também, curiosamente, caem sempre de pé, o que é curioso, nomeadamente os nossos ditos heróis caem sempre de pé, mesmo que façam muitas asneiras e que tenham um percurso que não é de todo imaculado. E ficam atropelados nessa narrativa oficial. E o jornalismo tem aí um papel na perpetuação, um papel muito negativo na perpetuação dessa narrativa oficial, ficam completamente atropelados episódios, histórias, figuras que, em muitos casos, nem um pé de página tiveram naquele tempo, quanto mais hoje. Não é? Um dos exemplos que eu posso citar é o da Rosinda Teixeira, de São Martinho do Campo, que, obviamente, quando foi vítima de um atentado à bomba, os jornais falaram razoavelmente durante uns dias e depois a história ficou completamente esquecida mesmo naquela época. Em que ano foi esse atentado? O da Rosinda foi em 1976, né? O que contraria um bocado aquela tese que o 25 de Novembro foi a normalização de tudo isto. Né? Claro. Joaquim Ferreira Torres, industrial e financiador da rede bombista de extrema-direita, foi assassinado a 21 de agosto de 1979. A morte serviu conveniências privadas e políticas, mentores e autores não foram descobertos. O crime prescreveu.
30 anos depois, a Visão traz a público novos dados e documentos. Esta é a história de um homem controverso, de fortuna suspeita, que tentou cair nas graças do fascismo, deu dinheiro à oposição democrática, tirou comunistas da cadeia e ajudou PIDs e empresários a fugir. Um dia ameaçou abrir o saco e calaram-no, a tiro. Tu conheces este texto porque é a entrada da reportagem Os Segredos do Barro Branco, que foi publicada na Visão a 20 de agosto de 2009 e que te deu o Prémio Gazette. Tu ganhaste o prémio com este trabalho. Mas é também a semente deste livro, não é? E de tudo o que tu contas nele, ou não? Como é que tu chegaste a esta história dos Segredos do Barro Branco? E como é que começou este processo? Porque tu escreves isto em 2009 e lanças um livro em 2017. Começa muito lá atrás. Vamos lá ver. Eu sou... para mim seria impossível, provavelmente, podia acontecer, mas acho que seria muito difícil, que eu alguma vez escrevesse este livro e tivesse estas histórias a borbulhar constantemente na minha cabeça ao longo dos anos, se a minha infância não tivesse, de alguma maneira, sido provocada também por isto. Eu nasci em 1970, curiosamente a 25 de novembro, portanto não tive culpa nenhuma. Não. Nasci em 70, portanto, quando se deu o 25 de novembro tinha 4 anos, mas sou fruto fui muito influenciado por convivências familiares muito comprometidas com o momento político da época. Do lado paterno, uma família convictamente de esquerda, muita dela, grande parte dela, comprometida com o PCP à época inclusive tenho familiares que viveram aquele período todo da clandestinidade. E portanto esse lado tem uma influência, e esse lado familiar convivia ou não, ou conflituava com o lado materno, que tinha afinidades mais próximas do Partido Socialista e do PPD-PSD. Ou seja, imaginam que é isto todos os dias, ao almoço, ao jantar, com o tio a ameaçar o pai de que se ele tirasse o cartaz levava com o cinto, o pai a dizer, vamos colar o cartaz por cima dos gajos, porque os gajos... Isto tudo em família. Enquanto trocavam as fraldas, basicamente. Já um bocadinho depois. Quando me trocavam as fraldas eu tinha que ser despachado para a minha avó porque a PIDE podia chegar. Claro. Já não era a PIDE, era a DGS, mas fui muitas vezes despachado para a minha avó por causa disso, porque em casa dos meus pais eram feitos alguns jornais clandestinos. É óbvio que é impossível tu cresceres com isto, e quando chega a altura de começares a fazer perguntas, porque este borbulhar continua por muitos anos, não é? Aliás, o próprio julgamento da Rede Bombista termina em 83 só, ou em 82, já nem tenho presente, e portanto, tu vais crescendo com isto, com estes ambientes, e a ser levado para comícios, e a ver este conflito todo entre portas, digamos assim. E eu não sei se algum dia iria escrever este livro, mas a verdade é que desde há seguramente 20 anos que recolho papéis e recolho testemunhos de toda a ordem, à parte de tudo aquilo que em termos familiares fui recolhendo, que os meus pais me foram deixando, e tios, etc, de todos os aspectos políticos. E portanto, eu ia fazer uma entrevista, sei lá, para o Diário de Notícias, que não tinha nada a ver com política, mas esbarrava num tipo que de alguma maneira tinha vivido estes tempos. Acabou a entrevista, eu falo lá desses tempos. Claro. E fui recolhendo coisas assim. Mas porquê é que só em 2009 é que publicas na Visão este Porque texto? passava uma data redonda sobre a morte do Ferreira Torres. Era uma personagem que eu seguia há muito tempo, por causa de ter investigado também para o Diário de Notícias o julgamento do Padre Max. Portanto, e na altura ficou-me muita coisa desses trabalhos. Já tinha na altura no Diário de Notícias entrevistado o Ramiro Moreira e portanto, o bichinho, se já existia, foi constantemente alimentado. E eu disse, uns meses antes, vai fazer tantos anos que o homem foi assassinado, é se calhar o momento de ir perceber o que é que ainda há aí que possa ser explorado e que possa lançar pelo menos alguma luz sobre estes acontecimentos. Eu não acreditava, como tu imaginas, que ia descobrir quem é que o matou, né? Mas
toda a gente me dizia, toda a gente viveu essa época. Ainda não descobriste? Ainda não. Embora o livro já dê algumas pistas um bocadinho mais concretas. Mas, e tenho eu próprio as minhas teses sobre o assunto. Mas, e verifiquei que, por exemplo, quando contactei o Tribunal de Paredes, que é onde o processo está, que nenhum jornalista o tinha consultado até àquela altura. Portanto, o processo estava disponível há décadas, não é? E ninguém o tinha consultado. E daí para o livro foi um salto? Foram... também é Salve seja. Também é preciso dizer uma coisa que, como nós sabemos, já não é de todo possível na maioria das redações. A Visão, que é de longe o melhor sítio onde eu trabalhei e que permite ainda, e este ainda à volta de 43, permite ainda que se possam fazer estes trabalhos com cabeça, tronco e membros. A Visão permitia-me que eu andasse 3 meses nisto, não é? Portanto, eu todos os dias ia de comboio, e infelizmente não tenho carta, né? Ia de comboio para o Tribunal de Paredes, e o facto disso me ser permitido deu aquela história, permitiu-me perceber, eu já tinha um grande conhecimento do caso, mas permitiu-me perceber uma série de coisas que não tinham vindo a público de todo, e depois também é preciso, obviamente, que nas redações e nas chefias das redações haja quem ainda valorize esta memória sobre estes tempos, porque se calhar noutros sítios nenhuma página teria. Não é? Eu queria ir agora para o dia 25 de abril de 1974. Lê-se numa pergunta de um teste de ensino português no estrangeiro, no Instituto Camões, um teste de 2010, pertence ao Instituto Camões ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. A Revolução do 25 de abril foi uma revolução pacífica, pois não houve combatentes nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua e participaram no golpe de Estado. Eles decidiram colocar os cravos nos canos das espingardas. O cravo tornou-se o símbolo do 25 de abril, uma revolução pacífica. Foi isto, o 25 de abril, uma revolução pacífica e sem combatentes nem qualquer tipo de violência? Pois, não foi de todo, não é? Nós gostamos de pensar, eu, apesar de não vejo mal nisso, nós gostamos de pensar nos diversos exemplos que esta revolução deu ao mundo. E comparando com outras coisas que se fizeram para esse mundo fora, à época, de facto a nossa revolução foi uma revolução pacífica. Mas permitiu deitar abaixo, tanto quanto foi possível, e pelo menos enquanto deixaram, toda uma estrutura de 40 e tal anos de fascismo e tentar levar a ideia progressista de uma sociedade com outros valores e com outras dinâmicas, pelo menos até onde deixar. Agora, não foi de todo pacífico, houve vítimas no próprio 25 de Abril. Houve mortos? Houve mortos. Mesmo esses mortos do dia 25 de Abril de 74 foram mortos que precisaram de algumas décadas para serem reconhecidos como tal. Ainda há pouco tempo a célebre placa no antigo edifício da PIDE não tinha sequer os nomes corretos. Que é hoje um condomínio de luxo, é preciso dizer. Tu falas disso no livro, falas até de uma das pessoas que foi morta de espingarda por tiros da DGS no dia 25 de Abril. Se vocês forem a ver os arquivos dos jornais, e eu consultei, posso-vos dizer que do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa, eu consultei as edições todas, praticamente desde o 25 de Abril até 80 e muitos. E se vocês forem ver, as vítimas do 25 de Abril praticamente não são faladas 2 ou 3 dias depois. Estão lá os nomes, como hoje se faz em relação aos acidentes, não é? Fulano tal, 43 anos, tal, foi atropelado, e pronto, e nunca mais aquela gente serviu para o que é que serve. E a história com a qual eu começo o livro, que é do João Arruda, para recuperar aquilo, quer dizer, a própria família disse, mas para que é que isto interessa? Nunca ninguém lhe ligou, quer dizer, o João não é propriamente um herói, pois eu sei que não é um herói, mas era alguém que acreditava que a Revolução vinha mudar muita coisa, transformar muita coisa, morreu no próprio dia com que sonhou, não é? Que sonhou durante muitos anos, ainda estudante,
E a verdade é que a história não faz justiça, não é ao João Arruda em si, é ao espírito com que muitos jovens daquela época viveram aquele dia, ou estavam a começar a viver aquele dia. E para mim foi muito importante que, sendo um livro essencialmente sobre a Rede Bombista, estivessem no início duas histórias que de alguma maneira mostrassem que mesmo aquele período não foi fácil, que a própria Revolução tinha dentro de si imensas contradições, que isso resultou em vítimas de diferentes tipos. E também foi uma forma de mostrar que essas contradições são... que é muito importante olhar essas contradições e esses momentos a partir do lugar que temos hoje, não é? E se calhar percebemos alguns comportamentos, se calhar percebemos porque é que alguma gente radicalizou até aos limites aquele processo e depois foi parar à Comissão Europeia. Portanto, se calhar é importante ir a esses tempos para... Estás a falar do ex-presidente... Do Dr. Durão Barroso, sim. E de outros. Lê-se no teu livro. Em Aveiro são destruídas e saqueadas as sedes do PCP e da União dos Sindicatos. Do recinto de uma fábrica abandonada, lançam-se coquetéis Molotov aos edifícios dos comunistas, onde se encontram mulheres e crianças. Cai morto o soldado Eugénio Neves, 22 anos, mas a bala fica órfã. Uma criança é atingida ao de leve nas costas. A excitadíssima turba da refrega inclui a nova União Nacional, ex-dirigentes do Partido Único da Ditadura, advogados do CDS, agitadores do MRPP e elementos do quase desconhecido ELF, não confundir com o ELP. Trata-se do Exército de Libertação de Frementelos, versão alcoolizada e de paródia do terrorismo de província, onde grupos de amigos se divertem a cortar a luz às sessões do PCP, intimidam militantes e bebem uns copos à custa disso. Atrás do pano, consta que a temperatura política é esquentada pelos donos da fábrica Vulcano. No país acima do Ribatejo, a Coutada unirá, durante meses, populações alarmadas e manipuladas, imigrantes, agricultores, industriais na sombra, sacerdotes, grupelhos radicais de direita, retornados, ex-PIDs, antigos legionários e velhos dirigentes do Partido Único de Salazar e Caetano. PS, PPD e CDS não erguem o ferro, mas atiçam o fogo. Rio Maior, diz Mário Soares, é um bom exemplo que pode ser seguido noutras regiões. O fósforo é socialista. Declara-se aberta a época da caça aos comunistas. O Estado Novo reciclou-se, Miguel? Pois, de certa forma sim, ou seja, houve uma espécie de união nacional de várias forças para combater aquilo que as pessoas consideravam, com fundamento ou sem fundamento, a ameaça comunista. E aí valeu de tudo e recorreu-se a tudo. Essa frase que tu citaste do Mário Soares, em Rio Maior, é de facto, e isto é dito por muitas pessoas, e à época isso é bem visível nos jornais, essa frase é uma frase importante no sentido, por exemplo, da Igreja se envolver mais a fundo na luta contra a dita ameaça comunista. E o que é que isto quer dizer? O que é o exemplo de Rio Maior? O exemplo do Rio Maior, ou seja, foi em Rio Maior que de alguma maneira começou o verão quente, não é? Quando aquela população, por questões que vinham de trás, que tinham mais a ver até com a situação da agricultura na própria região, quando Rio Maior decide cortar o país a meio, porque supostamente vinha aí a Comuna de Lisboa, essa dinâmica é aproveitada por vários setores da direita e também da esquerda, é aproveitada a norte, a Igreja vê nisso também um exemplo a seguir, mas é quando Mário Soares se dirige à população em Rio Maior, dizendo que aquilo é um exemplo a seguir, seria um bom exemplo a seguir noutras zonas do país, é a partir daí que o norte de alguma maneira pega em armas. E a Igreja sente que tem, também ao nível do PS, sente-se confortável porque o PS poderá estar desse lado também do combate contra a dita ameaça comunista. Aliás, uma coisa curiosa, eu nas minhas pesquisas para o livro incluí
não na totalidade, mas 2 anos de Diário do Minho, que era o órgão, era e é o órgão de informação da Igreja Católica em Braga, e para meu espanto, ou se calhar nem tanto, a figura que o jornal mais vezes destaca em termos políticos à época é o Dr. Mário Soares, e com rasgadíssimos elogios e com aqui e ali com algumas críticas em relação à indefinição do próprio PPD-PSD, o que é muito curioso olhado a partir de hoje. Mas para responder mais em concreto, de facto uniu-se tudo. Desde os saudosistas do antigo regime, desde mercenários de toda a espécie, nacionais, internacionais, gente que estava profundamente insatisfeita com o rumo que a Revolução levava e com o receio de perder as ex-colónias, não é? Nomeadamente Angola. E depois toda esta gente de alguma maneira convivia ou partilhava este combate com gente do MRPP, que estava onde o PCP não estava, sempre. Aliás, fala-se muito ainda hoje da aliança PS-MRPP, uma aliança quase clandestina, mas hoje profundamente documentada. Portanto, valeu de tudo. Só que comunismo à época era uma coisa muito vaga, ou seja, tudo o que eu falo agora em concreto, sobretudo das populações da província mais sujeitas, mais permeáveis à campanha de 48 anos de ditadura, né, que definiu como ameaça principal o comunismo, sujeitas a essa campanha de décadas. Obviamente que não foi preciso muito para que as pessoas vissem o perigo comunista em todo lado, mesmo naquilo que não era o comunismo de todo, não é? E, portanto, foi fácil manipulá-las a partir do púlpito da Igreja e foi fácil manipulá-las a partir daquilo que elas supostamente perderiam se as tropas comunistas chegassem às aldeias e às cidades de província, não é? Foi também por esta altura que foi criada a Rede Bombista, que tu falas muito no teu livro. Explica-nos o que é que aconteceu. Ou seja, basicamente há um conjunto de pessoas, embora a Rede Bombista seja uma coisa que pode ser definida em termos concretos, aliás os tribunais só não o fizeram porque não quiseram, porque o julgamento da Rede Bombista foi, e não sou eu que o digo, são alguns dos protagonistas do livro, foi uma das maiores fraudes da justiça portuguesa. Portanto, alguns dos seus financiadores e alguns dos seus mandantes claramente identificados nunca foram levados ao Banco dos Reus, nem sequer cheiraram o Banco dos Reus. E aquilo foi, digamos assim, o braço armado de tudo aquilo que estivemos a falar antes, não é? A Rede Bombista teve não só os saudosistas do antigo regime, como os mercenários, como os agitadores de capela, como muita gente, por exemplo, ligada ao Partido Socialista. Eu dou 2 exemplos. Muitas pessoas que estiveram ligadas, algumas pessoas que estiveram ligadas à estrutura de segurança do Partido Socialista, estiveram envolvidas em várias ações bombistas com mercenários do MDLP e do ELP. Portanto, a extrema-direita, a extrema-esquerda, a esquerda tocaram-se para lutar contra a dita ameaça comunista. Mas quem são essas pessoas? Há nomes? Há nomes, há vários nomes. Aliás, isto acontece num período, ou pelo menos parte disto acontece numa altura em que um dos responsáveis pela segurança, pela estrutura de segurança do Partido Socialista se chamava Manuel Alegre. Chamava-se e chama. Era gente que tinha que garantir que as sedes, as pessoas e os dirigentes não estavam em risco de vida, era isso? Não, faziam, no caso de algumas pessoas ligadas à estrutura de segurança do Partido Socialista, acontecia até o contrário, que era, há um célebre debate Álvaro Cunhal, Mário Soares, que todos sabemos, todos pelo menos já vimos
algumas passagens, e curiosamente, quando termina esse debate, já à madrugada dentro, no tempo em que os debates duravam muitas horas, no final do programa é referida, creio que é um dos locutores, mas não tenho a certeza, não tenho agora presente, mas é dada a notícia de que a sede do PS em Lisboa acaba de ser alvo de um atentado bombista, no final do debate. Anos depois, muitos anos depois, vem-se a saber que a encomenda desse cocktail Molotov foi feita a próprios elementos ligados à segurança do PS, para dar a ideia de que o PS também era vítima dos assaltos às sedes. Portanto, isto aconteceu com muita frequência. Não é por acaso. Nós temos que ir não só ao que aconteceu naquela época e depois tentar ver o percurso que estas pessoas fizeram e aquilo que disseram. O Cónigo Melo, poucos anos antes de falecer, quando lhe ergueram a famosa estátua em Braga... Há 2 ou 3 anos, não é? Sim, agradeceu ao Dr. Mário Soares e ao governo português da altura o facto de alguma maneira, ele ter passado à história como um grande combatente pela liberdade. E ele sabe... ele sabia por experiência própria o quanto o PS tinha sido cúmplice de uma estratégia para derrotar o PCP ou aquilo que o comunismo supostamente significaria para algumas pessoas naquela época. Um dos organizadores da famosa manifestação da Igreja em Braga, em agosto de 75, que marca também o verão quente e que acaba com o assalto à sede do PCP em Braga, é liderada por um dirigente da Distrital Socialista. Portanto, todas estas vontades conduziram à rede bombista, como é óbvio. E que tipo de ações é que eram feitas? Obviamente falaste de assaltos a sedes de partidos, mas houve mortes, por exemplo? Houve mortes, houve vários, há alguns mais emblemáticos, há outros que praticamente, como eu disse, foram reduzidos a um pé de página, não é? Mas temos como mais significativos o Padre Max, em Vila Real, temos a Rosinda Teixeira, que eu já falei, em São Martinho do Campo, e temos, por exemplo, os 2 diplomatas da Embaixada de Cuba em 76. E aqui, por exemplo, nestes 3 casos, que são 3 atentados absolutamente marcantes pela frieza e pela forma metódica como são preparados, não são coisas que acontecem por dar cá aquela palha, não foi um azar, não, foram coisas... Não é uma coisa de um fanático, não é, embora houvesse muitos fanáticos, mas não é, são coisas metódicas. Acontecem, estes que eu citei, podia citar outros, mas estes que eu citei, acontecem em 1976, daí a pergunta, então o 25 de novembro não tinha pacificado tudo? O 25 de novembro de 75 não tinha dado início ao processo de normalização democrática, de pacificação do regime. Nós andamos a ouvir estes chavões. Então, como é que os atentados mais violentos, as mortes mais frias, mais calculistas, aconteceram em 76? Então, que país pacificado era este? Mas não foram só estes. Não houve um verão quente, houve vários. E houve outonos, e houve invernos quentes, e houve primaveras. Achas que o que existia era uma guerra civil? Já teve um quadro de guerra civil, embora seja, digamos assim, unânime que estivemos à beira da guerra civil e ela nunca aconteceu, não é? Mas o clima era todo de guerra civil, quer dizer, há cidades que viveram, Braga foi uma cidade que viveu completamente dominada por bandos de fanáticos, houve um bando muito famoso, os Corrécios, liderados pelo famoso Eduardo Corrécio, ainda hoje vivo, e há relatórios da Polícia Judiciária, por exemplo, que dizem que os Corrécios entravam de cavalo em alguns cafés no centro de Braga, dizendo: se há aqui comunistas têm 5 minutos para sair. A PSP abria-lhes a passagem. Portanto, eles intimidavam desde o mais humilde militante de uma força de esquerda ao dirigente mais conhecido, seja do PCP ou de outro partido mais à esquerda. Diz isso? Ia-te perguntar, porque em 75
para citar dois exemplos, havia um caldo, não é? O país estava todo a fervilhar. O Fernando Rosas, que na altura estava no MRPP, dizia: é preciso armar o povo. Tu escreveste no livro que o Emílio Guerreiro, à altura secretário-geral do PPD, disse que o PPD armará 50 mil homens se for preciso, claro. Portanto, isto não era assim tão anormal. Isto foi uma circunstância, esta rede de extrema-direita é uma coisa que surge no momento ou é um plano intencional? Ou seja, há um conjunto daquelas pessoas todas que falámos que decidem juntar para defenderem uma série de coisas em que achavam que acreditavam ou que estavam ameaçadas, ou há pessoas específicas que organizam outras para dar cabo dos comunistas, ou seja lá aquilo que for que tivesse que ver com a esquerda? Sim. Havia um alvo comum, chamado PCP. E o ELP e o MDLP, sendo coisas diferentes, tinham o mesmo alvo. O MDLP é, sobretudo, um movimento de... O que quer dizer MDLP? Movimento democrático para a libertação de Portugal. Que de democrático tinha muito pouco. Que é constituído, digamos assim, falando do núcleo duro, estamos a falar de pessoas de altíssima craveira do ponto de vista militar e até ideológico. De direita, todos, liderados em termos operacionais por um homem chamado Alpuim Calvão, spinolista, até à medula, e neste movimento convergem, se a gente quiser simplificar, neste movimento convergem, digamos assim, as elites militares, as elites de direita que não queriam que isto, que o 25 de Abril, no qual nunca acreditaram, no qual nunca defenderam, não queriam que, tendo acontecido, ainda fosse mais à esquerda. Queriam que defendiam a manutenção das colónias e achavam que a partir daí se poderia de alguma maneira fazer regressar o país a algo parecido com o marcelismo. O ELP é uma coisa diferente. Apesar de, em termos operacionais, o alvo ser o mesmo, o ELP, estamos a falar da arraia miúda da rede bombista. Gente que é angariada, que é seduzida para este combate nas aldeias, através de discursos de padres, com a Igreja e os seus párocos, a norte sobretudo, a mobilizarem as populações pela insegurança que o comunismo supostamente traria. Mas essas são as pessoas de extrema-direita. A pergunta do Pedro vem também trazer Fernando Rosas a dizer é preciso armar o povo. O Fernando Rosas nesta altura era de direita. Toda a gente estava armada. Aliás, há imensas reportagens nessa altura sobre assaltos aos quartéis. As armas andavam à solta. À esquerda e à direita, isso não há qualquer dúvida sobre isso. Toda a gente tinha armas. Tu destacas esta rede bombista de extrema-direita. Ainda hoje em dia, se calhar enchias este salão onde estamos hoje, na Casa do Alentejo a gravar, com gente que dizia, não, o que houve foi as FP25 e uma rede bombista de extrema-esquerda. Não era? Sim, eu devo-te dizer, inclusive, que quando preparava este livro, e só a escrita dele demorou um ano, sensivelmente. Podes comparar as duas redes, uma com a outra, ou não? Não é comparável. Não é comparável, independentemente de, em ambos os casos, haver crimes de sangue, digamos assim, não é comparável. Estamos a falar de a rede bombista de extrema-direita teve altíssimas complicidades nacionais e internacionais a nível militar, político e religioso. É uma coisa absolutamente incomparável. O envolvimento da espionagem americana nestes acontecimentos é hoje sabido. Podemos ter dúvidas sobre o alcance disso e sobre a participação e o envolvimento da diplomacia norte-americana nisto. Mas não há dúvidas sobre esse envolvimento. Não há dúvidas. E há os trabalhos mais insuspeitos a esse nível. Agora, esta rede só teria sido possível, e as ações violentas de que ela é responsável, e estamos a falar de 500, 600 ações violentas,
à bomba e das mais diversas maneiras, de intimidação pura de famílias, de dirigentes partidários em quase todo o país, mas sobretudo de Coimbra para cima. Isto não teria sido possível sem um grande lastro de apoio a nível internacional, fosse ao nível da espionagem norte-americana, fosse ao nível, inclusive, de mercenários absolutamente experimentados nós já aí vamos chegar. Nestas tarefas. Tu disseste há pouco que muitas das pessoas que estavam por trás desta rede bombista não foram depois condenadas. Até disseste que quem financiava esta rede bombista não foi condenada. Quem é que financiava? Olha, financiavam... Os de cá dentro, não é? Antes de irmos lá cá fora... Cá dentro, sim. Cá dentro tinhas também um pouco de tudo. Por exemplo, o Joaquim Ferreira Torres, uma das funções que tinha, e ele foi um dos líderes, digamos assim, da rede, era ele, a dada altura, que de alguma maneira congregava esta gente, era ele que pagava a esta gente, ou fazia chegar o dinheiro a esta gente. E isto vinha desde o simples gestor, o gerente da pequena e média empresa, ao merceeiro da aldeia, à paróquia X. Portanto, toda a gente deu, mas o grosso, obviamente que o grosso veio a nível internacional. Há empresários hoteleiros, por exemplo, que em Lisboa a forma de ajudar a estas coisas era, por exemplo, ceder quartos de hotel para que o Ramiro viesse pôr bombas a Lisboa. Portanto, foi o pequeno contributo que era dado no combate ao comunismo. Mas tu falas também no livro, não é, em Manuel Queiroz Pereira, Champalimau, Manuel Bolhosa, aquilo que seria uma instituição bancária que daria origem mais tarde ao BES. Quer dizer... Esses são os grandes contribuintes. São os grandes contribuintes, sim. Não estamos a falar então de pequenas torções de género máfia. Não. Estamos a falar de gente que voluntariamente queria... que achou que isto era uma coisa absolutamente necessária para travar o rumo da Revolução e que se dispôs a financiar. O 28 de setembro é, em grande parte, portanto, a primeira tentativa do general Spínola de virar o rumo da Revolução é financiada pelo BES. Portanto, não há qualquer dúvida hoje sobre isso. Os grandes empresários estiveram do lado da contra-revolução, financiando-a até onde puderam. Depois, aquilo que era o serviço da arraia miúda, os Ramires Moreiras desta vida, os homens que ficavam satisfeitos e ingenuamente ou não achavam que estavam a servir a pátria e o futuro da pátria, pondo bombas e assaltando sedes ou incendiando sedes, eram pagos por outra arraia miúda como eles, ou pelo pequeno e médio empresário. Mas toda a estrutura que, ainda que contradições, fez este combate, no grosso, foi apoio nacional de banqueiros, de grandes empresários e apoio internacional, nomeadamente dos Estados Unidos da América. Fala também de que efeito é que tinha em Portugal o que estava a acontecer na política internacional. Estávamos em Guerra Fria, Franco estava ainda no poder em Espanha. Podes falar sobre isso e explicar que importância é que isso teve no que estava a acontecer em Portugal? Sim, ou seja, a Espanha, já que falas disso, a Espanha começou por ver com muitos maus olhos a Revolução, não é? E a Espanha foi absolutamente essencial, o franquismo foi absolutamente essencial no suporte a tudo isto. E o que restava do franquismo também, porque já o Franco tinha morrido e havia, a nível da defesa e da administração interna espanhola, havia o MDLP, a Rede Bombista, de uma forma geral, teve grandes apoios a esse nível. Puderam circular completamente à vontade em Espanha, tiveram muitos dos apoios internacionais, fossem eles através de armas ou de dinheiro, circulavam por Espanha.
A Espanha acolheu de braços abertos muitas pessoas que foram importantes no sentido de canalizar apoios para o ELP e para o MDLP. Portanto, a Espanha foi um suporte importante até para evitar que lhe acontecesse o mesmo que estava a acontecer em Portugal. Depois tens setores ligados à espionagem francesa, que também tiveram aqui um papel muito importante e com algumas ramificações para a CIA, pessoas que estiveram envolvidas na tentativa de invasão de Cuba na Baía dos Porcos, que também foram operacionais, que trabalharam muito de perto com a rede bombista. Tu falas-me da Guerra Fria. A Guerra Fria, há muita gente que o diz, fez-se sentir sobretudo na questão da independência de Angola, não é? e do que estava em jogo nesse país com todas as suas riquezas. Hoje há vasta documentação que nos permite dizer que o suposto grande envolvimento da União Soviética também aqui não terá sido assim tão grande como se imagina. Agora, o papel dos Estados Unidos da América na viragem de rumo, o papel do embaixador Carlucci, que depois foi diretor adjunto da CIA. Já que falaste dele, gostávamos que tu e os nossos ouvintes o ouvissem numa conferência de imprensa a 4 de abril de 75. Já fiz declarações perante a Comissão do Senado, dizendo que não há, nem haverá, ingerência da CIA nos assuntos internos de Portugal. Pois, portanto, não há nem haverá. Não há nem haverá. Há documentos recentemente revelados. Hoje podemos dizer com toda a propriedade, estamos a falar de factos. Aliás, o Dr. Carlucci já disse, ele próprio já admitiu em várias entrevistas, já confirmou em várias entrevistas aquilo que é o contrário do que acabamos de ouvir. Ele que na altura era embaixador dos Estados Unidos em Portugal e passado 3 anos passou a diretor da CIA. Da CIA. Ele disse... Negando nesta conferência de imprensa ser um agente da CIA, dizendo que nunca na vida isso poderia ser possível. Mas o Dr. Mário Soares também negou, quase até à morte, digamos, que alguma vez o Partido Socialista tivesse sido financiado pela CIA. De facto, nós não temos provas de que o PS foi financiado pela CIA, mas que as verbas foram todas canalizadas por essas vias, hoje já não oferece dúvidas. O Dr. Carlucci disse a investigadores portugueses que a CIA em Portugal cumpriu as ordens que ele lhe dava. Portanto, e há vasta documentação hoje que permite dizer que aquilo que já na altura parecia evidente para todos, se veio a confirmar quase 3 décadas ou 4 décadas depois. E isso é que é estranho. É estranho que a memória neste país demore tanto tempo a fazer. E mesmo insistindo, mesmo estando os documentos disponíveis, mesmo sendo a documentação desclassificada, a tal narrativa oficial que a gente falava continua a ser a mesma. E se nós falarmos com o cidadão português médio, minimamente interessado nestas questões, continuamos a ouvir a narrativa do costume. O 25 de novembro de 75 foi a data que libertou este país da ameaça comunista, que travou a ditadura comunista. O PS nunca foi financiado pela CIA, os americanos é que nos ajudaram a conquistar a liberdade e a democracia, e portanto nós ouvimos isto até à exaustão. A historiadora Raquel Varela, na introdução do seu livro História do Povo na Revolução Portuguesa 1974-1975, diz o seguinte: a queda do 5º governo não é o fim da revolução, mas justamente o início da crise revolucionária, ou seja, o momento em que os de cima, MFA, PPD, PCP, PS, coligados ou não, deixaram de conseguir governar, sendo que os de baixo, já desde abril de 74, tinham mostrado não querer ser governados. Estado e Revolução nunca estiveram juntos em 1974-75. A Revolução construiu-se contra o Estado. A Joana Lopes, que é uma
ativista antifascista que viveu o período revolucionário e que no episódio que fizemos especial sobre o 25 de Abril, as histórias que a história não conta, disse-nos o seguinte. Realmente é verdade, tudo era possível, faz parte de um período revolucionário com uma certa utopia, mas havia um ambiente, é muito difícil dar isto e realmente fala-se muito pouco disto. Acreditou-se de facto que este país ia ser um país socialista a sério. Acreditou-se de facto. E o acreditou-se, o se é quem? É evidentemente toda a esquerda, uma grande parte da população. Em muitas coisas que foram ditas, porque houve um surto de civismo que realmente, infelizmente, praticamente desapareceu, foi esmorecendo e hoje quase que não existe, em parte alguma, mas era de facto, houve a grande convicção e as pessoas não pensavam se era lá possível, e mesmo as mais politizadas, posso falar por mim, pensava-se lá se a Rússia ia tirar o tapete ao PC por causa da Guerra Fria, depois veio-se a saber, na altura, e havia quem soubesse, mas as pessoas que se moviam-se realmente por fazer disto uma sociedade socialista a sério. Mas que era muito cubano, eu sabia perguntar se era cubano, seja o que não era. Tinha sido tão extraordinário o 25 de Abril que parecia que realmente não havia nenhuma razão para que não fosse possível fazer algo completamente novo aqui. É um bocado diferente daquilo que temos estado a falar, não é? Há aqui dois mundos muito distintos. Eu não partilho nada a ideia de que toda a gente queria um país socialista. Aliás, eu acho que uma das coisas que feriu de morte a Revolução, de alguma maneira, com todo o espírito com que, independentemente de todo o espírito com que as pessoas estavam de melhoria das suas vidas, de viver numa sociedade mais justa e equilibrada, independentemente disso, o que começa por ferir de morte a Revolução é não perceber que o país é todo ele muito diferente e uma grande parte dele, por muito que tivesse as suas noções de justiça, de equilíbrio e que soubesse minimamente dizer o que é que significava ter uma vida melhor, a verdade é que essa gente era muito permeável a manipulações de vara ordem. E uma das coisas, por exemplo, que os militares envolvidos nas campanhas de dinamização cultural no norte do país, sobretudo, que foi onde a Revolução se perdeu, eles próprios diziam que não era possível, digamos assim, em tempo útil, que aquela gente, digamos assim, como eles diziam, passasse para o nosso lado. Não? Tinham sido muitos anos de salazarismo, de ditadura, as pessoas, ainda por cima, por tradição, por comodismo, o que se quiser, muito arraigadas, muito ciosas do seu pedaço de terreno, muito ciosas dos seus bens, não compreenderiam rapidamente que isto obedecia a uma ideia coletiva, que isto, se cada um de alguma maneira partilhasse o que era seu, isto poderia ser uma aventura que nos levava a uma sociedade com que todos sonhávamos. As pessoas não compreendiam isso. Portanto, não partilhas esta ideia da Raquel Varela, esta tese de que as pessoas não queriam ser governadas? Queriam fazer a vida delas e cada uma... Eu não sei se pode generalizar. O país é ainda hoje tão diferente, mas na altura tu saías, isto descrevem as pessoas, eu não tinha obviamente idade para falar com conhecimento de causa, mas o que me descrevem muitas das pessoas que viveram estes tempos e que isso está vertido para muitas páginas de jornais, tu saías do Porto, entravas em Braga e era outro país. Aliás, a forma como a Igreja Portuguesa se comportou
de Braga para cima, no Minho, em Trás-os-Montes, e como se comportou no Porto é completamente diferente. O Dom António Ferreira Gomes, o Bispo do Porto, teve, naquela altura, uma postura completamente ao contrário daquilo que era a postura da Igreja a norte. Aliás, foi... Portanto, que era um escardalho, não é? Era considerado um escardalho. Aliás, se vocês forem ver algumas das intervenções públicas dele na altura, inclusive junto de leigos, aquilo hoje seria considerado um discurso de extrema-esquerda. Ele quase que pede à Igreja Portuguesa que peça perdão pela sua cumplicidade com o salazarismo. Portanto, estamos a falar de países diferentes e, de alguma maneira, mesmo com toda a boa vontade e com a importância que, por exemplo, tiveram as campanhas de dinamização, foram muito importantes e são bastante injustiçadas ainda hoje, a verdade é que aqueles militares, ingenuamente também, mal preparados também em muitos casos, estavam a falar para um país que já não os ouvia, porque entretanto havia 48 anos para trás e já lá tinham, aquela gente já lá tinha as pessoas que os faziam emprenhar pelos ouvidos. O Edmundo Pedro, neste momento com 99 anos, ex-preso político no campo de concentração do Tarrafal, ex-deputado da Assembleia também, disse ao jornal Ali, em fevereiro de 2017, o Mário Soares teve um papel histórico fundamental. Ele foi fundamental no chamado PREC para evitar que os militares de esquerda e o PCP tomassem o poder. Esse foi o seu papel histórico e o país deve-lhe isso. Deve-lhe a circunstância de não ter sucedido a uma ditadura fascista, uma ditadura comunista. Afinal, estivemos à beira de uma ditadura comunista. Eu fiz um livro com, creio eu, os protagonistas suficientes e variados que ajudam a contrariar essa tese. Ou seja, uma das figuras essenciais para esta investigação foi o Coronel Ferreira da Silva, na altura capitão, que foi o homem da Polícia Judiciária Militar que investigou a rede bombista e investigou a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Judiciária Militar investigaram a rede bombista em circunstâncias muito difíceis e fizeram um trabalho notável. 40 e tal anos depois do 25 de Abril ainda não há um reconhecimento público do trabalho que esta gente fez, tendo as suas vidas completamente viradas do avesso. E o Coronel Ferreira da Silva, um homem que se assume neste livro de centro-direita, que esteve à beira de ser saneado a seguir ao 25 de Abril, desmente neste livro que alguma vez tínhamos estado à beira de uma ditadura de esquerda. Bem, pelo contrário. Do ponto de vista da análise militar, é isso? E não só ou só a convicção pessoal dele? Não é só convicção. Estamos a falar de um homem que reúne, talvez em termos pessoais, um dos maiores arquivos sobre este período. E que esteve, não falou de cátedra, meteu as mãos na massa. Sendo que as suas convicções, que nunca o atrapalharam nesse serviço, as suas convicções estavam na área do centro-direita, já à época. E é esse homem que diz que aquilo que Portugal viveu nessa época foi o risco de resvalar novamente para uma ditadura de direita, sequer de extrema-direita. E é o que tu achas também? Eu partilho muito essa convicção, já a tinha, confesso. Digamos que eu deixei, obviamente, uma grande margem para que a investigação me dissesse o contrário, não disse, reforçou-a. E indo diretamente à questão do Dr. Mário Soares, eu não sou daqueles que endeusa o papel do Dr. Mário Soares, sobretudo nesse período. Poderemos eventualmente elogiá-lo pelo seu combate à ditadura, que é meritório. Então, mas era um combate contra um fantasma que não existia, segundo essa tese. Pois, mas... era quase quixotesco. O Dr. Mário Soares foi tudo menos quixotesco, na minha opinião. O PS serviu, com a liderança dele, serviu, e o Dr. Edmundo Pedro sabe bastante disso, porque foi um dos homens que distribuiu armas para combater a ameaça comunista.
e que foi Ele preso. foi do PCP e e depois do PS, foi deputado dos dois. Mas foi completamente abandonado, em pleno pré, que foi completamente abandonado pelo seu partido e completamente abandonado pelos ditos moderados ou os representantes da direita militar. Sim, ele foi apanhado a distribuir armas e disse qualquer coisa do género. Sim, mas isso era só se fosse preciso, depois a gente no final... Não, mas elas foram distribuídas. A gente traz tudo. Elas foram distribuídas. Mas o Dr. Mário Soares, a convicção com que eu fico depois deste livro, que a reforcei com o livro, com as entrevistas que fiz, é que o Dr. Mário Soares se valeu de tudo para pôr o PS como a cabeça deste regime e atribuir ao PCP aquilo que o PCP, em grande parte, não é responsável. Digamos que o PCP teve, apesar de tremendos erros, de imensos erros que cometeu nesse período, o PCP teve nesse período as costas demasiado largas e digamos, pagou a fatura de tudo aquilo que representava uma suposta ameaça comunista. O próprio caso República, tão falado ainda hoje, e lá está com a mesma narrativa. O que é o caso República, rapidamente? O caso República é, para a narrativa oficial, continua a ser uma tentativa de assalto do PCP ao jornal República, ou seja, uma espécie de tentativa de controle do PCP dos jornais e da imprensa deste país. Está hoje provado, há vários estudos académicos que o comprovam, que nada daquilo que o Partido Socialista disse na altura e que teve a repercussão internacional que todos sabemos, é verdade. Não foi o caso República foi usado a nível internacional para que, nomeadamente os Estados Unidos, ainda mais se envolvessem na Revolução Portuguesa, ou na Contra-Revolução. Nos meses que seguiram ao 25 de Abril, o processo revolucionário radicaliza-se, com as tendências extremistas à esquerda a ganhar protagonismo. O radicalismo acentua-se numa aproximação clara ao ideário do Partido Comunista. Há uma vaga de perseguição aos opositores, tomada de bens e empresas pelos populares. Com o golpe militar falhado de 25 de novembro de 75, terminaram as tentativas da esquerda revolucionária de tomar o poder. É assim que o PREC é descrito num livro de história do 9º ano que nós consultamos. Era assim que tu explicarias ao teu filho o que foi o PREC? Não, de todo. Como é que o farias? Por acaso tenho pensado muito nisso, porque é um período tão complexo e a tal narrativa oficial está tão entranhada que a dada altura começa a ser muito difícil explicar, mesmo a pessoas da minha geração, começa a ser muito difícil explicar aquele período. Tu perguntavas-me há pouco, fazias-me a pergunta sobre a rede bombista de extrema-direita e as FPs 25. Na preparação deste livro, na investigação para este livro, eu tive obviamente que falar com alguma gente da minha geração e até relativamente politizada. Quando eu fazia perguntas ou quando discutia a questão da rede bombista, mas estás a falar das FPs? Disse, não, estou a falar rede bombista de extrema-direita. Mas houve uma rede bombista de extrema-direita. As pessoas ficavam completamente espantadas. Mas quem é que liderou isso? Quem é que financiou isso? Mas isso foi quando? Não sabem de todo. E explicar ao meu filho, uma criança, o que foi o PREC nesses termos é absolutamente insultuoso. Propalou-se a ideia de uma ditadura de esquerda, de um partido que por si só controlava todo o aparelho de Estado e que tentava, com fortíssimos apoios internacionais, nomeadamente da União Soviética, tentava levar este país para uma outra União Soviética ou para uma Cuba, e a verdade é que isso não corresponde de todo à verdade dos factos, independentemente, e volto a dizê-lo, de todos os excessos que foram cometidos à esquerda. E há uma pergunta que temos que fazer: se isso foi assim, se este país era tão dominado a esse nível pelo Partido Comunista Português, como é que foi possível que tivesse sido, precisamente nesse período, esse partido, a principal vítima de todos os assaltos
das bombas e de toda aquela União Nacional que falávamos há pouco, como é que foi possível combater com tantos apoios e com tanta imprensa a ajudar à missa, como é que foi possível combater o PCP num país que supostamente era uma ditadura de esquerda? Portanto, agora desmontar isto para uma criança, confesso que desde que acabei o livro, que ando eu próprio à procura de uma narrativa o mais simplificada possível, porque eu próprio, ao fim de tantos anos, cansado de ouvir a narrativa oficial, tenho dificuldade em encontrar um parágrafo, 2 parágrafos que seja para poder explicar isso a uma criança. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado a Miguel Carvalho, grande repórter na Visão, autor do livro Quando Portugal Ardeu, Histórias e Segredos da Violência Política no pós-25 de Abril. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!